Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler do verso 25 até o verso 31. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 31, é um texto bem conhecido, imagino. Toda a passagem que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, que é conhecida como Sermão do Monte. E no capítulo 6, do verso 25 ao verso 31, Jesus ele aproveita esse Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre muitas coisas, diversas coisas. Recomendo a leitura, recomendo a meditação, se você já não fez. Se você já fez, faça novamente, porque a palavra de Deus ela fala conosco de maneiras diferentes cada dia. Mas no capítulo 6, do verso 25 ao verso 31, Jesus ele reserva um espaço para falar sobre provisão, para falar sobre a promessa da provisão. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Nós já estudamos sobre como identificar uma promessa no texto bíblico. Nós já estudamos sobre os tipos de promessa que existem na Bíblia. Promessas condicionais, promessas incondicionais, promessas universais, promessas nacionais, promessas pessoais. Nós já temos visto algumas dessas promessas e hoje nós vamos ver sobre a promessa da provisão. Uma das promessas que nós encontramos na Bíblia, que Deus faz aos seus filhos, lembre-se sempre disso, sempre que nós estamos de frente para uma promessa, sempre que nós encontramos uma promessa na Bíblia, nós precisamos entender essa promessa. Nós precisamos, vamos dizer assim, sabe, não sei se você já viu um filme, está vendo o seu trabalho, quando você tem um problema, quando você tem um tópico, e aí você, para explorar esse tópico, você coloca ele no quadro, e você faz anotações, e você faz desenhos, e puxa para lá, e puxa para cá, para você poder ter uma visão completa daquele problema ou daquela situação. A mesma coisa nós precisamos fazer com as promessas de Deus que nós encontramos na Bíblia. Nós precisamos pegar a promessa, colocar a promessa no quadro e falar, bom, vamos lá, que promessa é essa? Que tipo de promessa é essa? Para quem foi essa promessa? Tem condições nessa promessa? O que essa promessa te garante? E a gente poder ter a visão do que realmente essa promessa diz. E como nós falamos sobre a promessa da provisão de Deus, nós estamos falando de promessas de Deus para os seus filhos. É importante nós entendermos isso. Porque uma pessoa que não entende quais são os destinatários da promessa, ou seja, a quem Deus prometeu, pode confiar algo ou não confiar em algo e ter a sua expectativa frustrada. A promessa da provisão é uma promessa que Deus fez aos seus filhos. É diferente da promessa da salvação. A promessa da salvação Deus fez para todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma promessa universal. A promessa da provisão ela não é para todos. Ah, Diego, mas eu conheço uma pessoa que não é filho de Deus, ou seja, não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que não se batizou nas águas, que não faz parte de uma igreja, que não é cristão, mas que tem a provisão de Deus na sua vida. Não é uma promessa. É uma misericórdia. Não é uma promessa. Isso acontece por causa da graça comum de Deus. Deus é gracioso, Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele age com bondade. E a própria palavra de Deus diz que o sol nasce para os justos e para o injusto. Então existem pessoas que não são filhas de Deus, são apenas criaturas de Deus, mas que experimentam a provisão de Deus. Acontece porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso. E no que Ele é gracioso, um dos tipos de graça, a gente pode assim dizer, de Deus é a graça comum de Deus, ou seja, a graça de Deus estendida a toda a humanidade. Aqui, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 31, nós vamos encontrar a promessa da provisão, ou a promessa de provisão. E a promessa de provisão, ela é uma promessa destinada a todos os filhos de Deus. Bom, como eu disse, o nosso texto base se encontra em Mateus capítulo 6, e nós vamos ler do verso 25 ao verso 31. Então, Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 31. Todos acharam? Imagino que sim. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 31, diz assim: Por isso vos digo, palavras de Jesus,
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como eu disse, a palavra de Deus no capítulo 6 de Mateus, do verso 25 ao verso 31, ela fala sobre a promessa de provisão. Deus prometeu aos seus filhos que providenciaria, que traria a provisão, que daria tudo aquilo que fosse necessário aos seus filhos. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A promessa de provisão não é uma promessa de riqueza. Assim como a promessa de prosperidade que nós encontramos na Bíblia não é uma promessa de riqueza. Muito tem se ensinado na igreja, infelizmente, e eu relembro aos irmãos que só é ensinado porque tem quem, só é falado porque tem quem ouça, porque ninguém fala para ninguém. Nenhuma pessoa fala sozinha. Nas suas faculdades, uma pessoa normal, ela não fala sozinha. Ela só fala se tem alguém para ouvir. Então, se tem uma pessoa falando para 100 pessoas, com 100 pessoas ouvindo, a pessoa vai falar. A partir do momento que for 100, 90, 80, 70, 50, 10, 5, 2, 1, 0, acabaram as pessoas, a pessoa que está falando, se ela for normal da cabeça, ela vai parar de falar e vai embora, porque não tem ninguém para ouvir. Então, muito se coloca a culpa na igreja, na liderança da igreja, nos pastores que falam sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade e tal. Lembre-se que só tem quem fala porque tem quem ouve. Só tem quem ensina porque tem quem aprende. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre prosperidade, assim como ela fala de provisão. Só que provisão não é riqueza, assim como prosperidade não é riqueza. Você quer saber o que é prosperidade na Bíblia? Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1. Todo Salmo capítulo 1 fala sobre prosperidade na Bíblia, à luz da Bíblia. Aqui em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 31, Deus está, através da sua palavra, através das palavras de Jesus Cristo, prometendo provisão para os seus filhos. Provisão não é riqueza. Primeira coisa que a gente aprende. Diego, mas eu sempre achei que a provisão é riqueza. Eu sempre entendi que era a mesma coisa. Não, não é. Qual é a diferença? Bom, basicamente, à luz da Bíblia, a diferença é que a promessa de provisão é para as nossas necessidades. Ou seja, Deus prometeu aos seus filhos a provisão de qualquer coisa que seja, para que não falte nada necessário. É como a gente poderia definir essa promessa. Então, Deus prometeu aos seus filhos a provisão de tudo o que for necessário. E a palavra necessária, ela faz toda a diferença. Deus não prometeu que eu teria 6 pares de sapato. Ele prometeu que eu não andaria descalço. Deus não prometeu que eu não tivesse nenhum problema na minha família. Ele prometeu que ele me ajudaria a passar por esses problemas. Deus não prometeu que eu seria salvo independente do que eu fizesse. Mas ele prometeu que se eu levantar a minha voz, se eu clamar a Deus, se eu reconhecer Jesus como o único sem Salvador, então ele é poderoso e misericordioso para me salvar. E vocês podem perceber que você tem 3 coisas diferentes. Por que 3 coisas diferentes? Porque a palavra de Deus nos diz isso, nós sabemos isso, isso não é somente um conhecimento bíblico, é um conhecimento mundial, que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, certo? Todos nós somos compostos de corpo,
alma e espírito. Ou seja, quando a gente pega um indivíduo, quando a gente pega uma pessoa, essa pessoa ela é corpo, carne, matéria, física, uns baixinhos, outros altinhos, uns gordinhos, outros magrinhos, uns feios, outros bonitos, né? Para mãe não tem feio, todo filho é bonito. Mas nós também somos compostos de alma. O que é a alma? A alma é quem faz para quem gosta de futebol, é quem faz o meio campo entre o corpo e o espírito. A alma ela fica no meio entre o corpo e o espírito. A alma é a fonte dos sentimentos, das emoções que são externalizadas pelo corpo. Então, quando a alma está triste, o corpo chora. Quando a alma está alegre, o corpo sorri. Claro que não necessariamente essa relação um para um, mas os irmãos entendam que o corpo externaliza os sentimentos, as emoções da alma. E o ser humano também é composto de espírito. E o que é o espírito do homem? É o que diferencia o homem dos animais, por exemplo. Animal tem corpo, animal tem alma, mas animal não tem espírito. Animal não pode ser salvo. Animal não tem pecado. Uma planta, uma árvore, uma flor, apesar de ser um ser vivo, apesar de ter vida, não tem espírito. E o que é o espírito? O espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Quando nós somos salvos, o que é salvo é o nosso espírito, não o nosso carne, não o nosso corpo, não a nossa alma. A nossa alma pode ser transformada pelo Espírito Santo, mas o espírito é salvo. Então, como nós somos compostos ou feitos, corpo, alma e espírito, é importante nós entendermos que a promessa de provisão divina, ela também é uma promessa de provisão no corpo, na alma e no espírito. Imagina que coisa seria se Deus fizesse o homem corpo, alma e espírito, mas só prometesse provisão para o corpo, alimento físico, comida, água, vestimenta, moradia. Seria incoerente da parte de Deus. Mas Deus não é incoerente. Imagina se Deus, por exemplo, criasse o homem corpo, alma e espírito, mas a promessa de provisão divina fosse somente para o espírito, ou seja, somente a provisão da salvação. Olha, o espírito está perdido, o espírito está em pecado, por conta do pecado original de Adão, lá no Jardim do Éden. Mas então eu, Deus, vou prover a salvação da humanidade. Vou prover somente para o espírito. Tá, mas e o corpo e a alma? Não interessa? Mas e o corpo e a alma? Não tem valor? Então quer dizer que o meu espírito é salvo. Mas enquanto eu não morrer, ou enquanto o Senhor não voltar, então meu corpo e minha alma que sofra? Não, Deus seria incoerente. Da mesma forma, Deus seria incoerente se Ele tivesse criado um homem, corpo, alma e espírito, e trouxesse provisão somente para a alma. Tá, mas e o espírito? A alma está alegre, a alma está confortada, mas o espírito está perdido? A alma está alegre, a alma está confortada. Eu estou feliz, eu estou em paz, eu me sinto seguro em Deus. Tá, mas e a comida na mesa? Como é que fica? Quem vai botar comida na minha boca? Quem vai encher meu estômago? Como é que vai ser? Quem vai me aquecer? Então Deus ele cuida da minha alma, mas o meu corpo que vai para lá? Não, Deus seria incoerente. É por isso que quando nós olhamos a promessa de Deus, a promessa da provisão divina, a promessa de Deus sobre a provisão aos seus filhos, nós encontramos provisão nas 3 áreas da vida do homem. Deus ele promete provisão para o corpo, Deus ele promete provisão para a alma e Deus ele promete provisão para o espírito. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas, infelizmente, elas encontram a promessa na Bíblia, elas entendem a promessa da Bíblia, mas elas não vivem a promessa da Bíblia na promessa de Deus encontrada na Bíblia na sua totalidade. Isso é um perigo. Isso é um problema. Porque, veja bem, muitas pessoas, elas encontram a promessa. Primeira etapa já foi. Elas entendem a promessa. Segunda etapa já foi. Mas elas não conseguem entender a amplitude da promessa. E aí uma promessa, vivem aquela promessa, ou recebem aquela promessa, ao invés de receber 100%, recebe 50%, 60%, 20%, 30%. Isso não é ruim? Imagina, por exemplo, que você recebeu um cheque com algum dinheiro. Você recebeu um prêmio, você recebeu alguma coisa. E aí quando você vai resgatar aquilo que você recebeu, você fala assim, não, só, eu quero resgatar só uma parte. É assim que a gente faz? É assim que você faz? Se
Você recebeu um Gutschein, por exemplo. Você fez aniversário e te deram de presente um cartão presente de uma loja qualquer que você gosta. E esse cartão presente tem um valor de 50 euros. Você chega na loja e fala assim, olha, eu recebi um cartão presente de 50 euros. Uma promessa. Não, um cartão presente é uma promessa. É um pedaço de papel que promete que você tem aquele valor. Você chega na loja e fala assim, olha, eu recebi esse cartão de 50, esse cartão presente de 50, mas eu quero resgatar só 20. É assim que você faz? Não. Ainda que você só queira resgatar 20 porque você só encontrou uma coisa de 20, os outros 30 você vai deixar guardado. Em algum momento você vai resgatar ele. Ninguém vai resgatar metade do cartão presente, rasgar e jogar fora. Tem muito crente que faz isso. Olha que interessante. Ou que decepcionante. Muito crente que encontra a promessa, entende a promessa, se enquadra em todas as características, em todas as condições para a promessa, mas na hora de resgatar a promessa, só resgata 50%, só resgata 20%, não resgata 100%. Olha que desperdício. E não é desperdício de água, que é valioso, que o mundo, em algum momento, vai acabar a água, não é desperdício de petróleo, não é desperdício de nenhum recurso não renovável na natureza, é desperdício da provisão divina, que é mais valiosa do que qualquer outro recurso. Porque veja bem, faltou água, mas Deus pode. Acabou a água no mundo. Bom, Deus pode fazer sair água, ele fez sair água da rocha. Então Deus pode fazer as coisas acontecer. Existem os milagres, Deus é um Deus poderoso. Mas o desperdício da provisão de Deus, meu irmão, não desperdiça a provisão de Deus. Então, como nós vemos, Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 31, quando nós encontramos a promessa da provisão de Deus na vida dos seus filhos, a promessa de provisão da parte de Deus, ela é uma promessa que envolve provisão no corpo, na alma e no espírito. E nós vamos ver como que essa promessa se realiza ou se concretiza ou afeta cada área da nossa vida. Em Deus, nós temos a promessa de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Lembre-se disso. Todas as nossas necessidades. No corpo, na alma e no espírito. Amém? Vamos começar com Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 26, capítulo 6, versículo 25. Jesus diz assim: por isso vos digo. Como assim por isso, Diego? Porque por isso está a continuidade. Então dá a ideia de que Jesus falou alguma coisa e ele terminou de falar alguma coisa e falou, olha, por causa disso que eu acabei de falar para vocês, que eu falo para vocês mais coisas. Se você está curioso, leia o capítulo 6. E aí você vai... Por causa de que Jesus falou isso? Jesus falou isso por algum motivo. Lembre-se, Deus não desperdiça a palavra. Deus tem muito trabalho para desperdiçar a palavra. Jesus, então, 3 anos só para fazer tudo o que ele tinha que fazer, Jesus não ia desperdiçar tempo. Então Jesus falou, Mateus capítulo 6, versículo 25, porque ele tinha dito alguma coisa antes. Leia o que ele falou antes. Não que você precise para poder entender o que nós vamos ler, são assuntos diferentes, mas é uma continuação, tem uma continuidade. Então Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ah, Diego, eu sabia. Essa história de crente preocupado com a vida, isso é balela. Crente tem que se preocupar somente com Deus. O crente tem que largar tudo de mão e depois trabalhar, estudar. Não, vamos viver pela fé, meu irmão. Crente vive pela fé. Crente que é crente mesmo, vive pela fé. Cuidado. Quando Jesus diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, tem uma vírgula, não tem um ponto. Você sabe gramática. Muito provavelmente você sabe gramática. Ou pelo menos você sabe que tem uma diferença entre ponto, vírgula e ponto e vírgula. A vírgula dá a ideia de quê? Continuidade. Quando você tem uma frase que tem uma vírgula, significa que, olha, é uma pausa breve. Continua com mais coisa. O ponto final indica que é ponto final. Aquela frase acabou. Não confunda ponto com vírgula. Tem muito crente confundindo ponto com vírgula. Ele coloca uma vírgula quando é um ponto, ou seja, ele dá continuidade quando a coisa já acabou, e ele termina quando a coisa continua.
Olha que confusão. Desnecessária. Porque não entende que ponto é ponto e vírgula é vírgula. Jesus, ele diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ou seja, não tenha cuidado da sua vida. Mas ele fala, vírgula. Ou ele fala, não, mas tem uma vírgula. Vírgula. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Ponto e vírgula. Olha que interessante. Não andeis cuidadosos com a sua vida. Vírgula. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Ponto e vírgula. Agora sim você pode dar uma pausa maior. Ou seja, quando Jesus diz, não andeis cuidadosos sobre a sua vida, não é que Jesus está falando assim, meu irmão, ou meu irmão não, né? Porque, bom, tecnicamente Jesus é nosso irmão porque ele também é filho de Deus, assim como nós somos. Mas, enfim, genealogia à parte, Jesus não está falando assim, Diego, vive pela fé. A cada dia basta o seu mal. Trabalhar, estudar, olha só, Deus proverá. Jesus não está falando isso. Ele está falando, olha, não andeis cuidadosos sobre a sua vida, sobre o que você vai comer ou sobre o que você vai beber. Em outras palavras, Jesus falou assim, olha só, não se preocupa com o que você vai comer ou o que você vai beber. De novo, não é que Jesus está falando, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, então eu vou comer e beber o que eu quiser, vou comer ou beber qualquer coisa, vou comer e beber só porcaria. Não, não é sobre saúde que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O que Jesus está falando aqui é sobre a provisão do alimento. Jesus está falando assim, olha só, não se preocupe, não fica cuidando na tua vida sobre o que você vai comer, sobre o que você vai beber, sobre o que você vai vestir. Porque, veja bem, a sua vida, ela é muito mais valiosa do que o alimento e a bebida que você ingere. O seu corpo é muito mais valioso do que a vestimenta que você veste. Ah, Diego, entendi, então eu vou vestir qualquer coisa, então eu vou... Não, meu irmão, olha só, Jesus não está falando isso, Jesus está falando que, olha, não se preocupa com o que você... Não gaste neurônio, você sabe, não sei se todos sabem, mas a ciência nos diz que os neurônios, eles não são renováveis, né? Os neurônios você recebe, você tem uma quantidade de neurônio, que eu não faço a mínima ideia de quanto seja agora, eu aprendi isso na escola 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, não faço a mínima ideia de quanto seja, mas o fato é que cada indivíduo tem uma quantidade de neurônios. E esses neurônios, com o passar dos anos, diversas circunstâncias, eles vão morrendo. Ou seja, você vai perdendo esses neurônios. E eles não são renováveis, você não consegue fazer novos neurônios. Então o que Jesus está falando aqui, em outras palavras, trocando em miúdos, de uma maneira bem popular, é, olha só, não perca neurônio sobre o que você vai comer, beber ou vestir. Porque isso não é importante. O importante é a sua vida. E aí Jesus, ele continua falando assim, se vocês não acreditam, não que Jesus fale isso, mas Jesus fala, olha, não perca tempo se preocupando com o que comer, vestir ou beber. E Jesus fala assim, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros, ou seja, elas não fazem poupança. Um pássaro não tem poupança. Um pássaro, ele só voa. Ah, Diego, mas o esquilo guarda as nozes. Mas Jesus está falando de esquilo aqui? O que Jesus está falando? Qual animal Jesus está falando? Aves. Ele não está falando de esquilo. Está falando de ave. As aves do céu, elas não semeiam. Você já viu ave jogando semente por aí? Para nascer flor, nascer árvore, para dar fruto, para ir lá e comer o fruto? Não. A ave não cega e nem ajunta em celeiro. E vosso Pai Celestial as alimenta. Falta comida para as aves? Falta. Quando falta comida num lugar, ela vai e migra para o outro. E lá ela acha comida. Porque o Pai Celestial, Deus, as alimenta. Aí Jesus fala assim, não tendes vós muito mais valor do que elas? Só pela composição do ser humano a gente já vê que tem mais valor. Porque as aves, elas têm corpo e alma, não tem espírito. O homem tem corpo, alma e espírito. Quando Deus fez as aves, ele falou, olha, haja aves. Quando Deus fez o homem, ele fez como? Haja o homem, foi assim que ele falou? E haja o homem. Como é que foi a criação do homem?
Pode falar. Ele criou o homem, depois soprou. Mas criou como? Porque ele também criou as aves. Mas tem uma diferença entre como ele criou as aves e como ele criou o homem. Criamos o homem à nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. As aves do céu foi, haja ave, haja luz, haja não sei o que, haja não sei o que lá, faça isso. Com o homem não. Com o homem não é haja, com o homem é, olha só, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É diferente. Tem muito mais valor. Uma coisa você fala assim, fulano, vai lá e pega isso pra mim. Ciclano, vai lá e faz não sei o quê. Outra coisa você falar, olha só, vamos fazer aqui um negócio? Vamos reunir aqui todo mundo? Façamos, está no plural. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você acha que você não tem muito mais valor do que uma ave? Você que é filho de Deus. Se nós temos muito mais valor do que uma ave, se Deus gastou, né? Não que Deus tenha gastado tempo, porque para Deus o tempo não existe. Ele é o próprio tempo, a Bíblia diz. Mas se Deus teve um carinho especial, teve uma forma especial de criar o homem, você acha que ele não vai se preocupar de dar comida, bebida e vestimenta para essa criação dele? Para esse filho dele? Você conhece algum pai? Existem pais que a gente pode até dizer que não são pais, de verdade. Mas você conhece algum pai, pai de coração mesmo, que deixa o seu filho com fome? Você conhece algum pai que deixa o seu filho com sede? Você conhece algum pai que deixa o seu filho nu, sem roupa, passando frio? Pai de verdade. Diego, mas o livro... Não, só, não é o livro no jornal. Não é pai que... É pai porque está escrito lá, filiação, pai, mãe. Não. Pai. Pai de verdade, pai de coração, pai de amor. Mãe. E aí eu falo pai e mãe. Você conhece algum pai que deixa? Deus não vai deixar ninguém passar fome. Diego, mas eu conheço uma irmã, eu conheço um irmão que está passando fome. Eu conheço uma irmã, eu conheço um irmão que, olha, está passando frio. Bom, a gente tem algumas explicações para isso. A primeira explicação é propósito de Deus. Ela pode estar passando fome, essa pessoa pode estar passando frio, mas não necessariamente ela vai morrer de fome ou morrer de frio. É apenas existe um processo acontecendo na vida dela da parte de Deus. Existe um propósito. Deus não faz nada com propósito. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, eu e você estamos falhando. Mas como assim, Diego? Que a promessa não é de provisão divina? Sim, provisão divina. Mas a provisão divina não significa que a pessoa vai abrir a geladeira e magicamente vai aparecer uma comida na geladeira dela. A provisão divina significa que os servos de Deus, os seus obreiros, aqueles que trabalham na sua obra, e aí eu repito que todos nós somos obreiros, porque todos nós trabalhamos na obra, ou pelo menos deveríamos trabalhar, tá? Todos nós somos obreiros, todos nós somos servos, estamos falhando. Porque Deus está confiando que nós vamos ajudá-lo a cumprir a promessa da provisão e nós não estamos fazendo. Então nós estamos falhando. São duas possíveis explicações para esse cenário. Mas Deus, Ele promete provisão. Pode ter certeza que se todos nós falharmos, Deus não falhará. Se todos nós, e aí eu digo nós, não só nós aqui, essas pessoas que estão aqui, mas toda a igreja de Cristo falhar em levar a provisão a um dos seus filhos, pode ter certeza que magicamente abriu a geladeira vai aparecer comida. Porque Deus não falha. Porque Deus é fiel. Se todos nós falharmos como igreja, Deus vai usar um ímpio, mas Ele vai cumprir a promessa de provisão. Talvez você já tenha ouvido um testemunho disso. De uma pessoa que estava passando por um problema, por uma necessidade, que precisava de alguma coisa, e aí chegou um ímpio na porta e falou, estou aqui te ajudando, estou aqui te dando o que você precisa. Veja bem, a promessa de Deus sobre a provisão, ela fala sobre necessidade. Não ganância, não porque eu quero, não porque eu acho bonito, mas porque eu preciso. Precisamos entender isso. Senão a gente vai achar que Deus não está cumprindo a promessa da provisão na minha vida, mas na verdade,
Deus já cumpriu, porque não é que eu preciso de alguma coisa, é que eu quero alguma coisa. Querer é diferente de precisar. Eu quero muitas coisas. Preciso, eu tenho tudo que eu preciso. Posso levantar a mão e falar assim, meu Deus já me deu, ou me dá, tudo que eu preciso. Agora, Diego, tem coisa que você quer ir? Faça uma lista para você. De 1 a 1 milhão. Tem várias coisas que eu quero. Nenhuma delas eu preciso. Tudo que eu preciso eu tenho. Graças a Deus. A promessa de provisão, ela é uma promessa de necessidade. Prover tudo aquilo que nós precisamos. Então no versículo 26, no versículo 26, Jesus diz, olha para as aves do céu, não semeia, não cega, nem ajunta em celeiro. Nem ajunta em celeiro. E o vosso Pai as alimenta. Vocês não têm muito mais valor? Essa é a promessa de provisão divina para a nossa vida pessoal. Ainda, no versículo 28 e versículo 30, diz assim, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Por que andais preocupados? Por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Você já viu uma planta trabalhando, uma flor? Lírio do campo é uma flor. Você já viu uma flor trabalhando? Não? Você já viu uma flor preocupada? Florzinha preocupada, se vai sair a flor, se não vai sair a flor, se a flor vai estar bonita. Já viu preocupado? Eu já vi pessoas preocupadas com a flor. Mas flor preocupada, eu nunca vi. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nós sabemos que Salomão foi um homem muito bem. Para quem terminou o módulo de Geografia Bíblica, nosso seminário, nós vimos que, quando a gente vê sobre o reino mineral da região da Palestina, onde ficava o reino de Israel, Salomão, nós vemos que aquela região não produzia nem ouro nem prata. Produzia outros metais, estanho, cobre, mas não produzia ouro e prata. Todo o ouro e prata que existia no reino era importado, vinha de outros lugares. E a palavra de Deus diz que a prata era ignorada. A prata era moeda. Ela era dispensada porque ela não tinha valor. Mas não que a prata não tinha valor, mas era porque eles tinham tanto ouro que a prata não tinha valor. Era insignificante. De tanto ouro que Salomão tinha. Agora tu imagina, esse homem, com tanto ouro, mas tanto ouro, que a prata era... Tá sobrando? Usa aí, tá para as crianças brincar aí, ó. Tem ouro suficiente. Abrindo um parênteses, perdeu tudo. Por que perdeu tudo? Porque deixou subir a cabeça. Veio pro coração. Se distanciou de Deus. Agora veja, o homem mais sábio que já existiu. Interessante, né? Um homem muito sábio. Sabedoria do céu, sabedoria divina, porque Deus falou para ele assim, o que quer que você... Me pede que eu te dou. Ele fala assim, Deus, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Um homem temente a Deus. Pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. Mas se desviou e perdeu tudo. Como pode Israel, um reino tão rico, se tornar um reino tão insignificante a ponto de sumir do mapa, literalmente, e reaparecer agora, 70 anos atrás, 80 anos atrás? Sumir do mapa, por quê? Se afastou de Deus. Cuidado quando você se afasta de Deus. Salomão se afastou de Deus e perdeu tudo. Mas Jesus diz, no versículo 29, que nem Salomão, com toda a sua glória, ou seja, com toda a sua riqueza, com todos os recursos que ele tinha, se vestia tão bonito quanto o lírio do campo. Uma linguagem figurada, óbvio. Você não pode comparar a roupa de um homem com a beleza de uma flor. São belezas diferentes. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte, olha só, a flor ela não se preocupa. E ela é linda. Você olha a flor aí, eu estava falando com a Fabiana ontem, a gente andando, que você anda aí, tem uns canteiros que, assim, claramente ninguém plantou a flor ali. E começou a primavera e a flor simplesmente floresceu. E aí você tem um canteiro feio, num lugar feio, mas tem a flor linda. Como pode? É Deus.
É a criação de Deus que é perfeita. Se isso acontece com uma flor, não vai acontecer conosco? Que somos corpo, alma e espírito. Se isso acontece com uma flor, que Deus falou assim, olha só, haja flor aí. Como que Deus criou as flores? Ele falou, façamos a flor, a nossa imagem e semelhança. Foi assim que ele falou? Como que Deus criou a flor? Haja flor. Quer flor? Então toma flor. Faz flor aí. Não com descaso, mas porque é uma flor. Mas como que ele fez o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se uma flor tem uma vestimenta bonita, por que você acha que você não vai ter uma vestimenta necessária? De novo, não é o que você quer, é o que você precisa. Eu quero muitas coisas, mas o que eu preciso? Eu quero uma roupa de marca, mas eu preciso de uma roupa de marca? Não, eu preciso de uma roupa que esquente, eu preciso de uma roupa que me cubra, mas não uma roupa de um designer famoso. Eu preciso de uma roupa, não de um guarda-roupa com muitas roupas. Ah, Deus, você está dizendo que é pecado eu ter mais de uma muda de roupa? Não, você pode ter quando você quiser. Se você não está roubando de ninguém, ou roubando a roupa, se você não está deixando de fazer outra coisa. Quer ter roupa, tem a roupa. Pai de sapato, então, vou nem entrar no assunto. Se você quer que tenha, só não se preocupa em ter. A questão não é ter, a questão é se preocupar. Vamos abrir lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O que Pedro diz aí? 1 Pedro 5, 7. Ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o problema não está em querer ter. O problema está em ficar ansioso por ter. Ficar preocupado por ter. Ou ficar ansioso e preocupado porque não tem. Olha só. As aves do céu não plantam, não semeia, não cega, não colhe. As flores, tá nem aí. E Deus cuida delas. Então não se preocupa. Não fica preocupado. Não perca neurônio por causa disso. Deus ele vai cuidar, ele prometeu que vai cuidar. Pode ter certeza que tudo que você precisa materialmente, Deus vai te dar. É o que você precisa, não é o que você quer. E aí é onde está a nossa maior dificuldade, eu entendo. A nossa maior dificuldade, eu diria que muitas das vezes, não é nós não confiarmos que Deus vai nos dar, mas sim nós sabermos que nós vamos receber o que nós precisamos, não o que nós queremos. Eu pessoalmente identifico, pelo menos para mim, que essa é a maior dificuldade. Não é saber que Deus não vai me dar. Veja bem, eu sei que Deus vai me dar. Mas o que me preocupa não é eu ficar sem, e sim eu não ter o que eu quero. Frustração. É crente que não sabe ser frustrado, que não sabe lidar com frustração. Deus frustra os seus filhos. Assim como nós, como pais, frustramos nossos filhos, quando é para o bem deles, Deus também nos frustra. Deus não é um Deus Papai Noel que dá o que nós queremos. Esse evangelho, essa teologia, essa mensagem que nós vemos em muitas igrejas sendo pregada, e de novo, só é pregada porque tem gente que consome, de que Deus dá tudo o que nós queremos, que nem eu ouvi um dia desse, acho que ele é pastor, falando, olha, tudo que Deus deixou você ver, tudo que Deus deixou você tocar, é teu, você vai ter, você... Como assim, meu irmão? Deus deixou ver Adão ver a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas falou para ele, não coma da árvore. Então não é tudo que Deus deixa eu ver, tudo que Deus deixa eu tocar, que vai ser meu, que Deus vai me dar. Que coisa é essa? O Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Que heresia é essa? Mas por que ele está ensinando? Por que ele está falando? Porque tem gente ouvindo. Porque faz bem. Tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Não. É igual a música da Xuxa. A Xuxa que tinha uma música dessa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ela fala o cara lá de cima. Não fala Deus. Ela falou Deus. Tudo que eu quiser, Deus vai me dar? Não, ela falou, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O cara lá de cima pode ser várias pessoas.
certamente não é Deus. Porque Deus não vai me dar tudo que eu quiser. Deus não vai me dar tudo que Ele me deixou ver, tudo que Ele me deixou tocar. Moisés viu a terra prometida. Ele herdou a terra prometida? Veja bem, Deus levou Moisés para o alto do monte, mostrou para ele a terra prometida e disse, você não vai entrar. Deus frustra os seus filhos. E a nossa maior frustração, ou pelo menos a minha maior frustração é não saber que Deus não vai me dar, mas saber que Deus vai me dar aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Então a primeira parte dessa promessa é Deus promete provisão para todas as nossas necessidades materiais. Comida, bebida, roupa, tudo. Habitação, tudo. Tudo que for material, tudo que for relativo ao nosso corpo físico, nossa carne, Deus prometeu que Ele vai nos dar. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sempre que você tiver dúvida sobre isso, lembre-se do povo no deserto. Quando o povo sai do deserto, o povo estava com fome. Aí o que Deus faz? Deus manda o maná. Só que tinha uma particularidade do maná. O maná era o do dia. Não dava para guardar. Se guardasse, estragava, dava bicho. O maná era do dia. O maná era do dia, caía na porta da tenda para aquela família específica. Nós podemos aprender muitas coisas acerca da provisão divina com isso. A provisão divina, ela é diária, para aquele dia. Não se preocupa com o dia seguinte. Porque se Ele proveu para hoje, Ele vai prover para amanhã. Se Ele proveu para ontem e para hoje, Ele vai prover para amanhã. Não precisa se preocupar, Ele vai prover. Então a provisão de Deus, ela é diária. A provisão de Deus, ela é de acordo com a minha tenda, com a minha família. Isso significa que a provisão de Deus na minha família ou na minha vida vai ser diferente da provisão de Deus da família do Josué, da família da Maria, da família da Tempisa, da família do Zé, da Letícia, do Vinícius, de todo mundo. O maná, não caiu o maná na praça central do assentamento de Israel e todo mundo ia lá e pegava a mesma... Não, o maná caía na porta da tenda. Ou seja, é específico. Cada família tem a sua provisão. Não compare a provisão divina na sua vida com a provisão divina da vida dos outros. Você vai se frustrar, você vai se arrepender. Ah, mas por que ele tem e que eu não tenho? Por que Deus dá para ele e não dá para mim? Porque Deus dá para ele e não dá para mim. Pronto, acabou. Se conforme. Porque o maná caía na porta da tenda. Específico, para cada casa, para cada família. Misturar isso vai fazer com que você se frustre. E não viva a plenitude, ou seja, a totalidade da promessa de provisão divina. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? Como eu disse, Deus nos criou corpo, alma e espírito. E porque Ele criou corpo, alma e espírito, Ele deu a promessa de provisão não só para o corpo, mas também para a alma. Versículos 28 e 30. Perdão. 28 e 30 não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ah, Diego, mas quando a gente lê aqui, no capítulo 6, até o versículo 31, a gente não vê a promessa, a gente só vê a promessa para o corpo, a gente não vê a promessa para a alma, a gente não vê a promessa para o espírito. Sim, literalmente você não vê, mas você vê a promessa da provisão, da provisão. Aí entra o seu papel como estudante da Bíblia de falar, bom, Deus promete provisão. Que tipo de provisão? Que áreas Deus provê? Aí entra o trabalho do estudante da Bíblia de estudar a Bíblia, de buscar outros livros, de buscar outros versículos, de buscar outras passagens que falem sobre provisão para entender em que áreas que Deus traz a provisão. Quando a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo, não bebas mais água só. Não, 1 Tessalonicenses 5, 23. Aqui em Timóteo. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. A gente vai ver Paulo falando assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo.
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele promete provisão e ele falou de comida, falou de vestuário em Mateus. Mas lá em Tessalonicenses, Paulo diz que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo. Então, se Deus santifica tudo, é porque tudo é importante. Se Deus santifica em tudo, é porque tudo precisa ser santificado. Se Deus santifica tudo, é porque Ele se preocupa com tudo. Se Deus se preocupa em santificar tudo, Ele não vai se preocupar em prover para tudo? Não faz sentido Deus santificar corpo, alma e espírito, porque Paulo continua falando, você santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Se Deus santifica corpo, alma e espírito, por que Ele só vai prover para o corpo? Não vai prover para a alma nem para o espírito? Não faz sentido. Seria uma incoerência de Deus. Mas Deus não é incoerente. Então aqui nós vemos uma base para nós entendermos e crermos que a provisão divina, a promessa da provisão divina, ela envolve não só o corpo, como nós vimos lá em Mateus capítulo 6, mas também a alma. A provisão divina é de que nada vai faltar para a nossa alma. Diego, mas como que pode faltar alguma coisa para a minha alma? Que comida? Falta. Eu abro a geladeira, eu abro a despensa e não tem comida. Mas para a minha alma, não sei, me diga você, o que a sua alma precisa? Se você fizer uma autoanálise, se você fizer um balancete da sua alma, você não consegue identificar nada do que a sua alma precisa? Vamos pensar no que é a alma? A alma, a gente falou que é o centro das emoções. É de onde vem o sentimento. Na Bíblia também conhecido muitas vezes como coração. O que a sua alma precisa? Você já disse para Deus o que a sua alma precisa? Às vezes nós oramos a Deus somente pedindo, somente falando para Deus o que o nosso corpo precisa. Deus, me ajuda. Senhor, eu preciso do valor do aluguel. Deus poderoso, Tu és o provedor, eu preciso de comida para os meus filhos. Às vezes a gente ora a Deus, pedindo a Deus a provisão para o nosso espírito. Deus, eu preciso de salvação. Deus, eu preciso que o Espírito Santo encha a minha vida. Não seja orar a Deus falando assim, Deus, eu preciso de alegria. Deus, eu preciso me livrar do medo. Deus, eu preciso deixar de ser ansioso, porque eu sou ansioso, eu como 4 potes de sorvete de uma vez só e estou engordando, ficando que nem uma baleia. Você já orou para Deus? Para pedir a Deus provisão para a sua alma. Veja bem, o mesmo Deus vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Se Deus santifica tudo, Ele também provê tudo, para o corpo, para a alma e para o espírito. Às vezes, como eu disse no início, nós não vivemos 100% a promessa de Deus. A gente vive 66%. 33% do corpo, 33% do espírito. E falta os 33% da promessa de provisão para a alma. Aí tem um monte de crente com a alma destruída. Tem um monte de crente gastando dinheiro com psicólogo. E eu não estou falando que psicólogo é errado. É um profissional. Ou uma profissional. É necessário muitas das vezes. Mas tem muito crente gastando dinheiro com terapia quando ele podia somente orar. E por que eu digo gastando dinheiro? Porque a terapia não vai resolver, porque precisa de Deus. Não vai resolver. Aí você tem um monte de crente que faz terapia há 30 anos, mas nunca conseguiu resolver os seus problemas. Porque precisa de Deus, não precisa de terapia. Tem crente não, que precisa de terapia. Ele já buscou a Deus, ele busca a Deus, e sob a oração de Deus ele vai para a terapia. Mas tem muito crente que está gastando dinheiro. Porque precisa de Deus. Ele precisa falar para Deus, Deus, olha só, a minha alma. Porque ele vai para o psicólogo, ele vai para a terapia, o terapeuta faz, tem que falar, tal, faz todos os trabalhos, exercício e tal, e é como se estivesse enxugando gelo. E tem vezes que o próprio profissional diz, olha só, não sei o que eu faço com você, tipo, você não quer se ajudar, você não... E já fiz tudo o que eu podia fazer. Por quê? Porque essa pessoa precisa de Deus. Ela precisa falar, Deus, olha só, a minha alma está assim. De novo, meu irmão, eu não estou falando contra a terapia. Eu não estou falando contra a psicologia. Eu não estou falando contra a psiquiatria. Não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que delegam ou que buscam solução para os seus problemas somente em outras coisas, senão e não em Deus. Busca primeiro em Deus.
É a mesma coisa, cura física. Deus prometeu cura física, sim, prometeu, mas ele também deu médicos capacitados para nos dar tratamentos e tratamentos e remédios e exames para nos curar. Mas ele também cura. Às vezes Deus quer curar direto. E a gente gasta dinheiro com remédio, a gente gasta dinheiro com consulta, gasta dinheiro com exame, e Deus está falando assim, ó, se você me pediu, eu te curo. Lembra da mulher com fluxo de sangue? 12 anos. Gastou tudo que tinha. E tudo que ela precisava era tocar na orla de Jesus. Barato, de graça, nem barato, de graça. Um pouco de esforço, porque tinha muita gente, mas tocar também não é muito esforço. Assim, o esforço dela era chegar até Jesus, mas tocar na orla de Jesus não era muita coisa. E ela gastou dinheiro com remédio, com médico. 12 anos da sua vida. Então, de novo, muitas das vezes, nós não vivemos 100% da promessa, da provisão divina. Por quê? Porque a gente esquece a alma, a gente acha que a alma é só o centro das emoções. Só o centro das emoções? Só o centro das emoções é muita coisa. Porque ela dita a sua vida. Se você é uma pessoa com uma alma triste, amargurada, como que você vai refletir o brilho de Cristo? Como que você vai resplandecer o brilho de Cristo? Como você vai pregar o evangelho se você é uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa sofrida, que não consegue dar um sorriso, que não consegue dar um abraço? Como então você vai pregar o evangelho? Olha que diferença faz nós termos uma alma curada. Olha que diferença faz nós termos uma alma alvo da promessa de provisão divina. Deus, ele prometeu isso, meu irmão. Deus, ele prometeu isso, meu irmão. Tua alma está triste, tua alma está amargurada, tua alma está sofrida, porque aconteceu um monte de coisa. Amém. Como que a gente resolve esse problema? Deus resolve esse problema. Quando a gente vai para Marcos capítulo 14, versículo 34, Marcos capítulo 14, versículo 34, a gente vê um pouco mais sobre o que a alma faz, quais são as tarefas da alma, vamos assim dizer. Marcos 14, 34, diz assim, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então a alma, ela se entristece. A alma, ela se alegra. A alma, ela fica consolada. A alma, ela fica preocupada. A alma, ela fica ansiosa. O corpo não fica ansioso. A alma fica ansiosa. E aí o que Pedro fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Santifica a tua alma, meu irmão. Santifica a tua alma, meu irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que todo o nosso corpo, alma e espírito precisa ser santificado. Então a alma também precisa ser santificada. Os meus sentimentos precisam ser santificados. Seja eles quais forem. Porque senão, eu como um todo, corpo, alma e espírito, vou estar desbalanceado. E se eu estou desbalanceado, eu não consigo cumprir o meu papel direito. Isso é muito simples. No seu trabalho. Quando você está triste, você consegue fazer o trabalho bem? Perfeito, 100%? Quando você está preocupado, você tem que trabalhar. Acordou de manhã, o filho está com 40 graus de febre, mas você tem que trabalhar. Aí você deixa o filho sob o cuidado de alguém, do pai às vezes. Mãe sempre acha que pai não cuida do filho, né? Aí deixa com o pai, mas sai para trabalhar e a mãe fica o dia inteiro. Caramba, será que meu marido deu o remédio? Será que não sei o quê? Será que deu sorvete? Será que tá problema? Não consegue trabalhar. Se você não consegue trabalhar porque está preocupado, como você acha que você consegue servir a Deus? Como você acha que você consegue adorar a Deus? Se você está preocupado, se você está triste, se você está amargurado, se você está ansioso, você não vai conseguir. Então santifica a tua alma. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde afirmam que transtorno de ansiedade, assim como outros transtornos mentais, atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. 300 milhões de pessoas. É raio de gente. Com transtornos de ansiedade identificados. Provavelmente é muito mais. Mas identificado
ou seja, oficializado, tratado, catalogado, 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é muita coisa. Agora você entende Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 34. A gente falou sobre isso algumas aulas atrás. Mas agora você entende Mateus capítulo 6, versículo 34, quando Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Como que tem crente ansioso? Está faltando ler Mateus capítulo 6, versículo 34. Como que tem tanto de crente que durante a Covid estava com os cabelos em pé? Não faz sentido. Porque, veja bem, a Bíblia diz que haverá, nos últimos dias haverão doenças. Tinha doença. A Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. A Bíblia diz que Deus cuidará de nós. Então, tecnicamente, um crente, claro que a preocupação ela é inerente à existência humana, mas um cristão, leitor da Bíblia, estudante da Bíblia, com um relacionamento próximo de Deus, ficar neurótico por causa de uma doença não faz sentido. Há 2 semanas atrás, o presidente americano taxou todo mundo. Todos os países basicamente estão sendo taxados. Quem tinha investimento na Bolsa de Valores, nem abre o aplicativo, senão você vai ficar com a alma preocupada. Aí um crente começa a perder o cara. Mas, você não confia em Deus? Você não crê em Deus? Adianta as ações estarem muito altas se Deus não te der a provisão? Porque as ações podem estar muito altas, você pode ter muito dinheiro, mas esse dinheiro não vale nada. Então, 300 milhões de pessoas. Ansiedade. Ansiedade. Diego, mas como que Deus pode me curar da ansiedade? Vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 15. Mateus capítulo 12, versículo 15. Mateus capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, nós vemos o apóstolo Paulo falando assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Meu irmão, como que eu me livro da minha ansiedade? Meu irmão, como que eu curo a minha alma? Ocupa a tua mente. Meu avô dizia, cresci minha mãe dizendo: mente vazia, oficina do diabo. Crente com a cabeça vazia só vai pensar besteira, é igual criança. É igual adolescente. Você pegar um adolescente, uma criança, e deixar parada sem fazer nada, não der uma atribuição para ela, vai fazer besteira. É inerente a um adolescente. Vai pensar em alguma besteira. Se for menino, então esquece. Vai fazer besteira. É questão de tempo. Crente com a cabeça vazia, ansiedade, preocupação, problema. Natural. Veja bem, se eu parar para pensar em tudo que eu tenho que resolver essa semana no trabalho, eu não venho para a igreja. Porque tem um monte de coisa para resolver, que não vai resolver sozinho. Alguém dá um jeito. Outra pessoa dá um jeito. Eu tenho minhas prioridades. Como que a gente cura a ansiedade? Ocupando a mente. Mas ocupando a mente com o quê? Com Netflix, com Instagram, com Facebook? Não, aí vai ser pior. Porque se eu for curar a minha ansiedade olhando o Instagram, eu vou ficar mais ansioso ainda. Se eu for curar a minha ansiedade vendo a vida dos outros, aí vai ser pior ainda. Então não adianta olhar para a vida dos outros. Tem que olhar para quê? Versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Tudo que é verdadeiro,
Rede social nada é verdadeiro. Alguém posta no Instagram os perrengues que passa. E quando posta é para ganhar dinheiro, que nem tem um perrengue chique. Quando posta o perrengue é para ganhar dinheiro. Algumas semanas, alguns meses atrás, uma pessoa famosa aí fez um aborto. Ou perdeu o filho. E aí o marido parece que filmou a mulher na sessão lá perdendo o filho. E aí todo mundo, caramba, que desumano, porque tá perdendo o filho, recebendo notícia, tá filmando, não sei o quê. Vai ver quanto que ganhou. Com certeza, postou o perrengue para ganhar dinheiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Resumindo, se há virtude e louvor, nisso pensai. E se você ocupar a sua cabeça somente com coisas onde há virtude e louvor, tenho certeza que as suas preocupações vão perder, pode não ir embora, mas vai perder espaço. Era desse tamanho, ficou desse tamanho. Por quê? Porque a lei da física, tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, no mesmo local. E apesar da gente não poder ver a nossa alma, apesar de ser uma coisa, né, imaterial, mas essa lei da física se aplica para a nossa alma, se aplica para a nossa cabeça. Quando a gente ocupa a nossa cabeça com coisas úteis, as coisas inúteis, ou elas vão embora, ou elas perdem espaço, elas perdem força. É a lei divina. Deus criou assim. Se preocupe com isso. É interessante, né? Porque está falando sobre ansiedade, mas fala se preocupe com isso. Olha, veja que a Bíblia não fala para não ter preocupação, mas tem preocupação boa, né? Ainda no capítulo 4, versículos 6 e 7, se a gente voltar um pouco mais, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Oração, súplica, sempre com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu irmão, olha só, tá com um problema, dobra o joelho, ora, suplica e agradece e apresenta a Deus. Se ele não cuidar, ninguém mais vai cuidar. Porque lá em Mateus capítulo 6, no versículo 30, se não me engano, Jesus diz assim: alguém pode acrescentar um côvado à sua altura? Você consegue acrescentar 1 milímetro na sua altura? Você consegue enganar a sua altura, usando um sapato mais alto. Mas acrescentar, não. Você consegue acrescentar um cabelo a mais na sua cabeça? Só se pagar. Paguei, fui para a Turquia fazer um transplante de cabelo. Paguei é meu amigo. Mas sem pagar, tu não consegue. Sem alguém chegar lá e fazer o implante, não dá. Por que tu acha que vai resolver o problema de amanhã? Se nem amanhã tu sabe se tu vai estar aqui. É incoerente. Por que eu me preocupo com o que eu tenho que resolver na quarta-feira, se Jesus pode voltar na terça? Ou se eu posso morrer na segunda? Nós precisamos trabalhar com a real hipótese de que nós podemos não acordar amanhã. Diego, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 25, sou saudável. Todos os meus exames estão bons, mas eu não consigo controlar nada. Então a possibilidade de eu não acordar amanhã, por mais saudável que eu seja, ela é real. Então eu tenho que me preocupar, não o que eu vou fazer amanhã, mas sim para onde eu posso ir amanhã. Porque se eu não acordar, amanhã eu posso ir para o céu ou para o inferno. Essa é uma preocupação válida. Ao invés de me preocupar com o meu trabalho, ao invés de me preocupar com preocupações da vida, eu devo me preocupar para onde eu vou morrer. Para onde eu vou se Jesus voltar. Eu devo me preocupar com o que eu vou apresentar a Deus no dia do juízo, que ele chegar e falar assim: Diego, abre a tua mão, deixa eu ver as tuas obras. Essa é uma preocupação válida, que a maioria dos crentes não se preocupam. Mas isso Deus falou para nós nos preocuparmos. Ou seja, a gente está igual Paulo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não faço, o que eu não quero, isso sim eu faço. Ou seja, o que Deus mandou me preocupar, eu não me preocupo. O que Deus falou, não se preocupe, eu perco meu sono. Aí eu coloco a culpa em Deus. E aí Deus fala assim: mas meu filho, eu passei 80 anos na tua vida falando para você se preocupar com o que você ia apresentar para mim. E você se preocupou com tudo que ficou lá quando você veio.
Foi isso que eu falei para você. Então, Deus ele fez a promessa de provisão para o nosso corpo, ele fez a promessa de provisão para a nossa alma. Mas o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Deus também deu promessas para as nossas necessidades espirituais. Deus sabe que nós precisamos, na área espiritual, de coisas. Nós precisamos de coisas, e essas coisas que nós precisamos, Deus ele supre essa necessidade. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 12. Antes da gente, voltando um pouquinho, antes da gente ler Romanos 5, 12, queria deixar bem claro mais uma vez que Deus não está dizendo que é errado nós nos preocuparmos, seja materialmente ou seja emocionalmente, seja no corpo ou seja na alma. Deus não está falando, e eu não estou falando, que é errado nós nos preocuparmos. Não. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que é errado eu ficar ansioso, preocupado, como consequência da falta de fé em Deus. Eu ficar preocupado com o meu futuro é natural. O problema é quando eu deixo essa preocupação me dominar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Para nós não nos deixarmos sermos dominados. Tudo posso, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso ficar preocupado? Posso. Eu posso criar um planejamento financeiro para me aposentar aos 40 anos, aos 50, tranquilo, sem problema, devo fazer isso. Não devo confiar isso ao Estado, não devo confiar isso a ninguém. Eu devo me preocupar com isso. O que eu não posso é perder noite de sono por causa disso. O que eu não posso é ficar triste por causa disso. O que eu não posso é chutar meio mundo, sair chutando cachorro na rua porque não está falando do jeito que eu quero. O que eu não posso é deixar de servir ao meu Deus porque eu estou preocupado com o que vai acontecer. Isso eu não posso. Agora, você quer se preocupar? Você quer se planejar? Estudar, trabalhar, buscar? Faça, deva fazer. Porque Paulo diz, olha só, não alimenta aqueles que não trabalham. Tem um versículo lá em Tessalonicenses que Paulo diz só, vai trabalhar, vai buscar. Então esse negócio de crente ficar parado na igreja, não, porque eu vivo pela fé. Não, tu vive pela fé em quê? Pela fé em Deus ou pela fé de que alguém vai dar o que você quer? Porque pela fé em Deus, a Bíblia diz, vai trabalhar, vai buscar o teu sustento, vai se planejar. Paulo diz, eu trabalho para não ser pesado em ninguém, então vai trabalhar. Mas sabendo que, se você perder o seu emprego, não precisa se desesperar, Deus está cuidando. Se acontecer uma crise global, não se preocupa, Deus está cuidando, porque Ele prometeu. Então não estou falando que é errado um cristão se preocupar. Crente não tem que ter preocupação, não. Preocupações são inerentes à vida humana. O errado do cristão, o pecado, vamos assim dizer, é o crente se preocupar demasiadamente. Ou o crente se preocupar e essa preocupação tomar o lugar da fé em Deus, que supre todas as necessidades. Tá claro? Bom, Deus também prometeu a provisão, a promessa da provisão para as nossas necessidades espirituais. Diego, que necessidade espiritual é essa? Porque do corpo, comer, beber, vestir, morar, ok. Da alma, falaste bem. Tristeza, angústia, ansiedade, sofrimento, amargura. Mas espiritual, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. A gente passou aqui algumas quartas-feiras estudando sobre a doutrina do pecado. E uma desses estudos fui eu, pessoalmente, que dei 2 quartas-feiras sobre a hereditariedade do pecado.
onde nós explicamos por que nós pecamos se a gente não estava no Éden. Então é fato que todos nós pecamos. E por que nós pecamos? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, espiritualmente, todos nós pecamos. Não tem discussão, não tem argumento, é um fato. E porque todos nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Porque todos nós pecamos, nós agora estamos longe de Deus. Por que a gente está longe de Deus quando nós pecamos? Quem pode me dizer? Porque o pecado afasta Deus da gente. Mas por que o pecado afasta Deus da gente? Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Deus é santo. Ele não tolera pecado. Meu irmão, minha irmã, Deus é santo. Ele não tolera pecado. Não há tolerância. O que é tolerância? Velocidade. 50. Se você passar 51, é tolerável aqui na Alemanha. No Brasil, alguns %. Bafômetro. Se você estiver dirigindo, você tem uma tolerância de álcool no sangue que você pode ter. Quando você vai fazer algum exame, você tem uma tolerância, uma margem de segurança que pode estar a mais ou a menos aquele número do exame e aí é aceitável. Deus não tolera pecado. A Bíblia afirma isso para nós. Cuidado com essas igrejas que ensinam que Deus tolera pecado. Eles estão mentindo. Eles não estão falando da Bíblia. Isso pode estar escrito em qualquer coisa, menos na Bíblia. Ah, Diego, mas Deus é amor. Sim, mas Ele também é justiça. E Ele é amor e justiça no mesmo nível. Ele é amor e justiça ao mesmo tempo. Eu e você não conseguimos entender isso. A gente não consegue entender um Deus que é amor, que é graça, que é bom, mas que é justo e que não tolera o pecado ao mesmo tempo, tudo junto. A gente não consegue entender. Por quê? Porque nós não somos assim. Porque nós não temos ninguém para comparar. Nós comparamos as coisas. A gente aprende por comparação. Desde bebê. Mas Deus ele não tolera pecado. Isso significa que se o pecado está no norte, Deus está no sul. Se o pecado mudar do norte para o sul, Deus não muda do sul para o norte. Ele não compactua com o pecado. Logo, quando nós pecamos, e a Bíblia nos diz que todos nós pecamos, nós morremos. Morremos não morte física, ou também a morte física, mas principalmente a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Separação eterna de Deus. Então nós, no âmbito espiritual, nós temos uma necessidade de salvação. Mas por que eu preciso me salvar? Eu pequei, eu me afastei, o problema é meu. Sim, o problema é seu. A questão é que você não foi criado para estar longe de Deus. Como que eu sei disso, Diego? Com que base você afirma isso? Com base no Jardim do Éden. Porque se nós tivéssemos sido criados para estarmos longe de Deus, Deus não visitava Adão e Eva todos os dias no final do dia. Veja bem, se o propósito da criação do homem fosse criar o homem e deixar o homem solto, deixar o homem livre, ou deixar o homem sozinho, vamos assim dizer, no mundo, olha, criei vocês, agora vai, se reproduz aí, e vida que segue. Deus não visitava o homem. Mas quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 2, capítulo 3, a gente vê que todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá visitar o homem. Então nós fomos criados para estarmos juntos de Deus. Mas porque nós pecamos, e de novo, nós já passamos aqui estudando por que nós pecamos, e nós provamos por A mais B que nós pecamos, seja nascendo em pecado ou seja depois de alguma certa idade. Porque nós pecamos, nós estamos longe de Deus. Nós não fomos criados para estar longe de Deus. Ou seja, é uma necessidade do Espírito. E aí você pode argumentar, ou você pode contra-argumentar, de que você não sente essa necessidade. Bom, uma coisa é você não sentir, outra coisa é você não ter. Eu não sinto, por exemplo, no meu corpo, necessidade de ferro. Mas isso não significa que eu tenha a quantidade de ferro que eu preciso no meu corpo. Talvez eu não sinta necessidade de vitamina D.
Mas pode ser que se fizer um exame de vitaminas, aponte que eu preciso de vitamina D. Nem sempre nós sentimos aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente precisa, mas não sente. Muitas pessoas morrem e falam assim, mas caramba, por que morreu? Morreu do nada. Infarto fulminante, morreu. Precisava de alguma coisa, mas não sentia. Então existem muitas pessoas que não sentem a necessidade do Espírito, mas precisam. Existem diversas pessoas. O mundo está cheio delas. Pessoas que precisam do Espírito de Deus. Precisam se aproximar de Deus. O Espírito dela clama por isso, mas ela não sente. Mas precisa. Por que precisa? Porque nós fomos criados com essa necessidade. E aonde nós vemos isso? Na visita de Deus, todos os dias, na criação. Todos os dias Deus visitava o homem. Todos os dias, sem exceção. Não era só domingo, não era só segunda, não era só quarta, não era só sexta, não era só terça. Todos os dias Deus visitava o homem. Por quê? Porque ele sabia que o homem precisava dele. Mas nós pecamos. E porque nós pecamos, nós morremos. E porque nós morremos, nós estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós estamos longe de Deus. Mas Deus prometeu a provisão do Espírito. E como que Deus cumpre essa promessa? Quem sabe dizer? Como que Deus cumpre essa promessa? Ninguém sabe dizer? Não acredito. Ou vocês estão com fome ou vocês estão com sono. Como que Deus cumpre a promessa da provisão espiritual na vida do homem? Ele enviou o seu único filho. João capítulo 3, versículo 16. Certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu pequei, e porque eu pequei, eu morri espiritualmente, ou seja, eu estou longe de Deus, Deus, reconhecendo essa necessidade, Ele enviou o seu único filho para cumprir a promessa da provisão espiritual. Deus, Ele provê no físico, Deus ele provê no corpo, Deus ele provê na alma, mas Ele também provê no espírito. Além de enviar o seu único filho, nós também temos um outro cumprimento da promessa de provisão espiritual, que alguém falou aí, não lembro quem foi. Quem é quem? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele quem? Jesus, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou, e depois de 40 dias, quando ele vai ascender aos céus, ele fala assim: olha, eu irei, mas enviarei outro Consolador. A promessa de provisão espiritual para a vida do crente diz respeito não só a Deus ter enviado o seu único filho para salvar o crente, ou seja, para o crente agora poder ter salvação, para o crente agora poder sair desse estado de morte espiritual e poder de afastamento de Deus e poder voltar a ter comunhão com Deus. Mas ele também cumpriu essa promessa enviando o Espírito Santo. Como a gente leu em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele enviou o Espírito Santo para quê? Para nos guiar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados. Veja bem, não é que todos os filhos são guiados. Não é isso que Paulo está falando. Ou seja, tem filho de Deus que não é guiado pelo Espírito de Deus. Mas Paulo garante que todos os que são guiados são filhos. Interessante, né? Então significa que tem filho que não é guiado. É filho perdido. É filho que anda
É filho que fala assim, pai, me dá minha herança porque eu vou viver minha vida. Mas depois volta. Quebrado, arrependido, magoado, triste, sofrido, mas volta. Mas Paulo diz que todos os que são guiados são filhos. Se você quer ter garantia de que você é filho, então garanta que você é guiado. É uma promessa. Todos que são guiados são filhos. Promessa da provisão espiritual na vida do crente. Romanos capítulo 8, ainda no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito, que Espírito? O Espírito do homem? Não, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Por quê? Está com E maiúsculo. Está com E maiúsculo. Mas, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha aí. Diego, eu não sei como que eu oro para Deus me curar a minha alma. Eu não sei como que eu faço para Deus cumprir a sua promessa de provisão na minha alma. Olha o Espírito Santo aí ajudando. Olha o cumprimento da promessa de provisão espiritual, ajudando o crente no cumprimento da promessa de provisão da alma. E os dois juntos vai cumprir a promessa de provisão na vida do crente no corpo. Olha como Deus é maravilhoso. Deus é perfeito mesmo. Eu lembro uma vez na escola, na aula de matemática, eu gostei muito de matemática, tinha um professor de matemática que tinha a fórmula de Bhaskara, né? Não sei se você lembra, mas é uma fórmula matemática que a gente tinha que gravar. E a gente não queria gravar a fórmula. E aí o professor foi e explicou a fórmula. Ele provou por A mais B que a fórmula era certa. Eu lembro como se fosse hoje, que eu olhei o quadro cheio de números, que assim eu olhei e falei, caramba, que coisa maravilhosa. A Bíblia é assim. Às vezes eu estudo a Bíblia, ou sempre que eu estudo a Bíblia, e eu acho uma coisa dessa, eu falo, caramba, Deus prometeu a provisão para o corpo, para a alma, para o espírito. Se eu ter a provisão, se eu tiver o cumprimento da promessa de provisão no espírito, o cumprimento da promessa de provisão no espírito ajuda no cumprimento da promessa de provisão na alma. E aí os dois juntos faz cumprir a promessa de provisão do corpo. A cabeça explode. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus sabe que só prometeu que eu vou comer, beber ou vestir, chega uma hora que não dá. Porque Deus sabe que só prometer alegria, que só prometer paz, que excede todo entendimento, que só prometer, olha só, tá tudo desmoronando, tá tudo difícil, tá tudo complicado. Não adianta. Precisa prometer também o Espírito. Precisa prometer também que, olha só, eu estou aqui, eu entreguei o meu filho por você. Se você quiser, ele entra no seu coração, ele faz morada. Se você quiser, o Espírito Santo que ele enviou, o seu filho, quem enviou o Espírito foi Jesus. Jesus precisava morrer, assim como ele precisava ressuscitar, assim como ele precisava voltar ao céu, porque se ele ressuscitasse e ficasse na terra, ele não ia ter o Espírito Santo. Então, assim como Jesus morreu e enviou o seu Espírito Santo, precisava disso tudo, para que o nosso espírito também tivesse paz, para que o nosso espírito também pudesse voltar a ter comunhão com Deus. E assim, quando nós oramos a Deus e quando nós permitimos que Deus age na nossa vida, juntamente com Jesus e com o Espírito Santo, da Trindade, e cumpra na nossa vida a promessa, a totalidade, a plenitude do cumprimento da promessa de provisão na vida do crente, a gente vê que ele cumpre no corpo, na alma e no espírito. Não falta nada. E quando ele cumpre no corpo, na alma e no espírito, a gente consegue cumprir, ou a gente consegue viver o versículo que nós lemos, onde Paulo diz: santificai-vos, o mesmo Deus vos santifica no corpo, na alma e no espírito. Nós precisamos buscar isso. Porque a palavra de Deus também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta santificar o espírito. Não adianta a provisão para o espírito. Tem que ser corpo e alma. Tem que ser tudo junto. Amém? Amém. Me dá a lista, por favor. Não, pastor.
pastor tem que ter também. O pastor aqui é aluno como qualquer outro. Sim. É um aluno pastor, um pastor aluno. Meus irmãos, nós estamos falando sobre promessas, certo? E é por isso que nós temos uma promessa para o Josimar, nós temos a promise for Luazi, we have a promise for Tembiza, we have one for Bonga, and we have one for Aluaba. Nós também temos promessa para Sara. Temos promessa para Josi. Temos promessa para Diana. Temos promessa para o Zé. Temos promessa para Letícia. Ô, Glória. Viu só? Olha aí. A única que deu glória, todo mundo triste com a promessa, só tem uma feliz com a promessa. Ó. Tem promessa pro Vinícius. Ah, mas ele dá. Não, mas hoje ele foi aluno. Ele tá vazio? Então peraí. Tem promessa pro Vinícius. Tem promessa pra Bárbara. Ah, mas e pro Ito? Ah, a Bíblia diz que é 2 numa só carne. Então. Tem promessa pra Maria. Ei, Glória. Glória. E aí a gente tem promessa. Não abre não, tá? Eu vou dar uma instrução aí. Estou ansiosa. Olha a ansiedade aí, ó. Graças a Deus. Então aí já foi, não foi? Já foi. Então tem promessa para Sebastião. Tem promessa para o pastor. O pastor também recebe promessa aí, tá vendo? Tem promessa para Uchi, tem promessa para Maressa. Meu irmão, fiquei sem promessa. Por que eu fiquei sem promessa? Porque eu não sou Deus. Deus promete para todo mundo, eu não sou Deus. Só tinha 18. Mas por que só tinha 18? Porque precisava ter só 18. Qual foi o critério dos 18? Os 18 primeiros que chegaram. Então se você ficou sem promessa, chega mais cedo da próxima vez para receber a sua promessa. Entende? Lembra das 10 virgens. As 10 eram virgens, mas só 5 estavam preparadas. Quando o noivo chegou, 5 ficou sem. Vamos lá. O que é isso, meu? Que mandinga é essa aqui que você está... Que mandinga é essa aqui que você está fazendo? Todo mundo tem uma sacolinha escrito minha promessa, certo? My promise. O que eu peço para vocês? Essa promessa é de vocês. E o que eu quero pedir a vocês, e entendam isso como uma orientação, é que vocês levem para casa e tragam no próximo domingo. Minha orientação é, leva, fechado, não abre, e traz no próximo domingo. Não passa ver. Então, aí eu vou perguntar para vocês. Aí eu vou perguntar para vocês. Essa é a minha orientação, tá? Não abrirem, levarem para casa e trazerem no próximo domingo. Agora eu pergunto para vocês. Vocês podem... De quem é a promessa? Minha. De quem é? Minha. Tá escrito aí, não é? Minha promessa. Então a promessa é de vocês. Vocês podem abrir a promessa? Nossa. Hã? Minha. Pode. A promessa é sua, você faz o que você quiser. A promessa é sua. Se você quiser abrir, você abre. Ela é sua. Tá escrito aí, não tá? A minha promessa. A minha orientação é, não abra e traga no próximo domingo. Pode abrir em casa. A promessa é sua. A minha orientação é, não abra a promessa e traga no próximo domingo fechado.
A sua. Fechado. Essa é a minha orientação. Mas a promessa não é minha, a promessa é sua. Ah, tá bom. Então o que eu quero deixar bem claro e aberto é, a promessa é sua, eu entreguei para você. A minha orientação é, traga no próximo domingo fechada, não abra ela, não é para abrir e depois fechar não, tá? Ok. Deus está vendo, hein? Olha lá, hein? Deus está vendo. Então a minha orientação é, não abra e traga no próximo domingo fechada. Mas a promessa é sua, você faz o que você quiser. Se quiser abrir agora, você abre agora. Só que eu te peço é, se você abrir, não conta pros outros, tá? Olha a fofoca, hein? Bíblia fala contra a fofoca. Tudo bem? Amém. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Mais uma vez, a promessa é de vocês. A minha orientação é, não abra e traga no próximo domingo. Se alguém abrir, por... Se a pessoa, se ela abre, magicamente ela aparece aberta assim. vai. Olha lá que Deus está vendo todas as coisas. Ai, então. Isso aí. Amém?